Interessante que essa data começa lá por mais ou menos aproximadamente 1905 nos Estados Unidos, a comemoração do Dia das Mães, quando uma americana perde a sua mãe. E a história conta que com o sentimento de uma homenagem ela começa, estabelece essa data. Mas conta a história também que anos depois ela se arrepende, porque a data ela tinha virado apenas um encontro meramente comercial. Em 1932, Getúlio Vargas institui aqui o Dia das Mães no Brasil, e é interessante que Mateus, não vai ler o texto da mensagem, mas Mateus 11:46 falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Jesus não estava desvalorizando o papel da família, mas mostrando para os seus discípulos a importância de olhar para a palavra e de aprender e de cumprir a palavra, que este seja de fato o nosso objetivo. Irmãos, a gente dá início aqui à segunda mensagem. Nós continuamos a série Família Firmada na Rocha. Lembrando que no mês de maio nós comemoramos na igreja o mês da família, e nós então estabelecemos esta série Família Firmada na Rocha. Começamos na semana passada com a primeira mensagem, e hoje damos continuidade à série com a segunda mensagem esta com o tema o pecado dentro de casa. O pecado dentro de casa é a graça restauradora, com o texto baseado no livro de Gênesis capítulo 3. O texto será lido do verso 1 até o verso 19, porque nós queremos que a nossa família seja abençoada, e nós olhamos para a palavra para que de fato aprendamos com ela, para a gente aprender com a palavra, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então eu convido você a acompanhar a leitura do texto, Gênesis 3, a partir do verso de número 1 até o verso 19. O texto diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quantas vezes as pessoas brincam com esse texto? No sentido de aquela brincadeira de que, está vendo, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Quantas vezes? Mas, irmãos, o texto, ele nos mostra uma realidade tão presente na vida de todos nós aqui, e que nós precisamos cuidar muito e temos muito a aprender. É certo que eu não tenho o pensamento de esgotar esse texto, mas nós temos algumas lições para a gente refletir, baseados em Gênesis 3, dos versos 1 até o verso 19. Por isso, esse tema, o pecado dentro da casa, dentro de casa, o pecado dentro de casa. Quando estava preparando, eu pensei, vou colocar só esse trecho aqui, só o nome, o pecado dentro de casa, mas o texto também mostra para nós a graça restauradora de Deus. É interessante que Gênesis 3, ele marca uma transição muito grande na história da humanidade. Uma transição, uma mudança. Porque até aqui, quando você vem lendo o texto bíblico, você percebe uma harmonia perfeita na criação. Você percebe Deus, um relacionamento com o homem, com a mulher, com a criação, tudo de uma forma esplêndida, conforme o Senhor havia criado, vivendo assim em ordem, vivendo em comunhão. Mas aí o que acontece no capítulo 3? O pecado entra, e quando o pecado entra, tudo muda. Tudo muda. O lar, que era um jardim de paz, ele se torna o quê? Um cenário de culpa, um cenário de medo, um cenário de conflito. Aqui a narrativa, meus irmãos, não é apenas uma narrativa para a gente entender que ficou lá no passado, lá dos nossos primeiros pais. Tem gente que até hoje brinca assim, o dia que eu chegar no céu eu vou ter uma conversa séria com Adão, porque a culpa do meu pecado é a culpa de Adão. Mas quando nós estudamos o Evangelho, nós percebemos que sim, Adão teve a sua parcela de culpa, ele foi o nosso primeiro representante, nosso primeiro pai. Nós viemos da linhagem dele, mas nós também decidimos pecar, nós escolhemos pecar muitas vezes. Então, quando estudamos a doutrina do Evangelho, a doutrina do pecado, nós percebemos que somos pecadores em pelo menos duas circunstâncias, no sentido de sermos pecadores por natureza. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, da Bíblia dizer, e também por opção, que nós escolhemos pecar muitas vezes. Cada lar humano carrega essa realidade, as marcas da queda que está descrita aqui. Comentando sobre esse capítulo 3 de Gênesis, Calvino ele escreveu o seguinte: a corrupção da natureza humana não é superficial, mas penetra até as profundezas da alma. Então, nós lemos aqui, depois do texto, se você olhar no capítulo 2, a formação do homem, a formação da mulher, no capítulo 3, a queda, você percebe o problema que faz parte das nossas vidas. Mesmo que muitas vezes a gente se esqueça disso. João ele vai dizer nas suas cartas: se afirmamos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse texto, meus irmãos, ele apresenta de uma forma muito prática pelo menos 3 lições que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. A primeira lição, baseada nos primeiros 5 versículos que nós lemos, nos diz que o pecado entra na vida, entra na nossa casa pela distorção da palavra de Deus, pela distorção da palavra do Senhor. É uma técnica usada por Satanás desde aquela época, ele continua usando até hoje, e ele continua enganando muita gente, levando muita gente assim, fácil. O pecado entra pela distorção da palavra de Deus. Acompanhe mais uma vez a leitura dos primeiros 5 versículos. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus,
sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, o pecado ele entra pela distorção da palavra de Deus. Quando você não conhece, se você não conhecer, você vira um alvo fácil. Se você não conhecer a palavra, de ser enganado pela palavra. Hoje em dia, existem pastores na televisão com a Bíblia, com a câmera focando aqui e passando uma caneta em cima. Olha, está escrito assim, o pessoal não conhece e cai em qualquer conversa. E essa técnica usada hoje é a mesma que Satanás usou. A serpente inicia o ataque com uma pergunta sutil: é assim que Deus disse? Olha aí na sua Bíblia, o verso de número 1. E aqui o objetivo de Satanás não era buscar informação, mas era semear dúvida. Ah, é assim que está escrito? É assim mesmo? Será que você entendeu certo? Ah, você não pensa diferente, não? E Eva responde, mas já responde aqui. É muito interessante você ver a construção do texto, porque na resposta dela existe uma leve distorção da palavra. Por quê? Dá uma olhada na sua Bíblia aí, no capítulo 2, versos 15 a 17. Capítulo 2, versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É isso que estava escrito, mas o objetivo da serpente é o quê? É distorcer, é trazer dúvida, né? E Eva, na sua resposta, ela já demonstra essa leve distorção da palavra, porque ela acrescenta algo que o texto não coloca anteriormente. Porque lá no capítulo 2, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás no dia em que dela comeres. Só que a resposta de Eva está dizendo o quê? Não, está escrito assim, né? Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Onde que ela tirou essa? Nem tocareis nele. Não percebe? Ela está distorcendo a palavra. Quando ela coloca no verso 3, ela coloca essa expressão, nem tocareis nele, ela está acrescentando algo que Deus não havia dito. Muita gente fazendo isso hoje ainda. A partir daí a mentira é introduzida. No verso 4 vai dizer o quê? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ora, volta mais uma vez no 2,17. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem disse? Deus. E quando você olha no capítulo 3, verso 4, quem está dizendo? A mulher, a serpente. E ela diz o quê? É certo que você não vai morrer. Tem tanta gente hoje dizendo: ah, está escrito assim na Bíblia, que é pecado. Não, não é pecado não. Isso não é pecado não, pode fazer. Não tem problema não. Faça o que o seu coração desejar. Você nasceu para ser feliz. Se você é feliz tomando essa decisão, ah, mas está escrito na Bíblia, ah, deixa para lá, está fora de contexto, está desatualizado. Segue o teu coração. E a gente olha para esse texto e a gente percebe que o pecado começa a tomar forma e entrar dentro da família quando a palavra é distorcida, né? Existe um princípio da teologia reformada aqui que diz o seguinte: que o pecado ele começa quando a autoridade da palavra de Deus é questionada. E também o grande reformador Martinho Lutero, falando sobre esse assunto, ele escreveu o seguinte: toda queda espiritual começa com a incredulidade na palavra de Deus. Eu estava com um irmão outro dia não, faz tempo, bastante tempo. Estávamos visitando uma pessoa que precisava ouvir um recado da palavra. A pessoa estava brava: fizeram isso, fizeram aquilo. E eu, junto com o meu irmão, nós abrimos a palavra: irmão, mas olha, você devia agir dessa forma, está escrito assim na palavra. Não vou agir assim não, eu acho que eu tenho que fazer do outro jeito. A estratégia de Satanás, meus irmãos, continua a mesma, até hoje. Relativizar a palavra de Deus, dizer não é bem assim. E muitas vezes, se você não tomar cuidado, você pode ser levado pela sua própria mente a agir dessa forma. Será que é assim mesmo que está escrito? Deus não disse isso. Eu não acho que seja assim. Olha, você está falando da Bíblia, mas
Você está falando da palavra de Deus. Mas na minha opinião, eu tenho que... Imagine que um irmão peca contra você. Aí você chega e fala: irmão, leia lá Mateus 18. Não, você está falando da Bíblia, mas na minha opinião, eu acho que eu tenho que agir assim. Mexeu comigo, agora ele vai ver com quantos passos faz uma canoa. Ou seja, o que é isso? É relativizar a palavra, é desacreditar a palavra de Deus, é deixar de agir conforme a orientação da palavra. E quando a palavra perde a centralidade no lar, o lar está abrindo a porta, escancarando as portas aí para um engano dos relacionamentos na vida. É interessante a gente perceber esse tema. Esse é um tema recorrente na palavra de Deus, o tema do perigo de se retirar, do perigo de se distorcer a palavra de Deus. Isso é algo muito perigoso. Por exemplo, eu vou mencionar alguns textos aqui. Deuteronômio 4, versos 1 e 2. Olha só como que a palavra mesmo diz que a gente tem que tomar cuidado para não distorcer a palavra. Deuteronômio 4, versos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, Deuteronômio é considerado o quê? O livro da lei. Lei de Moisés, não é? A lei do povo de Israel. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Mas se a gente pegar a Bíblia, lá no finzinho, lá em Apocalipse, você tem uma orientação nesse sentido também. Apocalipse 22, versos 18 e 19, para a gente sair do âmbito do Antigo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre isso. Apocalipse 22, 18 e 19. No final da revelação que João tem, ele escreve: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Mas às vezes, irmãos, para algumas pessoas, Satanás ele não precisa nem fazer a gente acrescentar ou tirar. Ele quer manter a cabeça da gente com uma inocência, no sentido: eu não sabia, mas eu não sabia disso, eu não conhecia esse trecho da palavra. A palavra fala sobre isso também, o perigo de desconhecer. Mateus mesmo relata a palavra de Jesus, capítulo 22, verso 29. Respondeu-lhes Jesus, ali em uma disputa de teologia de saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, a falta de estudo da palavra, a falta de conhecimento da palavra, o desinteresse em crescer na graça do conhecimento, a visão que uma pessoa pode ter de Deus e achar assim: tá bom do jeito que eu, tá legal, não preciso mudar nada, pode levar a pessoa ao erro. Ou acomodar-se, no sentido de que eu já li a Bíblia uma vez inteira, pode fazer a pessoa errada. Falta de estudo leva a isso. E aí eu fui fazer um apanhado de algumas frases de autores reformados, falando sobre esse perigo de acrescentar algo à palavra. Eu gostaria de ler para vocês, eu achei muito interessante. Calvino, comentando Gênesis 3, o seu comentário de Gênesis, ele escreve assim: nada é mais perigoso do que transformar a palavra de Deus segundo nossas próprias imaginações. Eu acho que é assim. Calvino ele diz: nada mais perigoso. Matthew Henry, no seu comentário sobre Mateus 4, comentário bíblico de Matthew Henry, escreve o seguinte: Satanás sabe citar as Escrituras, mas sempre as corrompe pelo mau uso. Olha que interessante. John Knox, patriarca do presbiterianismo, citado em coleções de sermões e também em cartas à Reforma Escocesa, escreveu o seguinte: a corrupção da palavra de Deus é uma peste espiritual mais mortal do que qualquer enfermidade do corpo. João Calvino, mais uma vez, as suas Institutas da Religião Cristã, no livro de número 1, escreve: quando os homens abandonam o sentido verdadeiro das Escrituras, inevitavelmente fabricam ídolos para si. O grande teólogo R.C. Sproul
escreveu em um dos seus livros: tirar da Escritura aquilo que ela não diz é tão perigoso quanto negar aquilo que ela claramente afirma. Quer mais? John Owen, pastor e escritor puritano, escreveu o seguinte: a primeira obra dos falsos mestres é torcer as Escrituras para acomodar seus próprios desejos. Quanta gente faz isso hoje? O príncipe dos pregadores, Martin Lloyd Jones, escreveu o seguinte: a palavra de Deus não foi dada para ser moldada pela cultura, mas para julgar a cultura. O cristão, ele não precisa de um dia apenas para se alegrar com as mães, porque a palavra diz em Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe. Não que seja errado, mas a gente não precisa da cultura para isso, a gente tem a palavra. Charles Haddon Spurgeon, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte: uma igreja que abandona a verdade das Escrituras logo perderá também a pureza do Evangelho. E o grande pastor presbiteriano brasileiro, motoqueiro, Augusto Nicodemus Lopes, ele diz o seguinte: o maior triunfo do erro é citar a Bíblia fora do seu contexto. Então perceba como tanta gente escreveu sobre esse perigo de se torcer as Escrituras, de querer eliminar algo que talvez soe pesado, né? De querer ressignificar algo, palavras de Jesus que são difíceis, atualizar a mensagem, né? Olha lá, o grande pastor também John Stott, nas suas obras sobre pregação e autoridade bíblica, escreveu o seguinte: não devemos usar a Escritura para provar as nossas ideias, devemos submeter as nossas ideias à Escritura. Algumas perguntas necessárias para nós. Eu queria que você tomasse essas perguntas para você. Eu tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus? Hoje eu conheço a palavra mais do que eu conhecia um ano atrás? Será que eu vivo distorcendo a palavra por falta de conhecimento? Eu não sabia, não conhecia isso. Será que eu vivo mais centrado no eu acho ou no que a palavra de Deus diz? Porque, irmãos, é triste a gente perceber quanto a gente faz isso nos nossos dias. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que, olha, não, mas não é o que eu acho, é o que a palavra do Senhor diz. Dificilmente hoje a gente encontra pessoas dizendo assim: olha, eu vou orar. Hoje nós estávamos lendo aqui o capítulo 7 e 8 de 1 Samuel. E quando as pessoas, os anciãos, chegavam para Samuel, falavam: escolhe para nós um rei aqui. Samuel falou: peraí, eu vou orar, eu vou perguntar para Deus. A gente precisa fazer isso, porque a falta deste conhecimento, a falta deste crescimento pode nos levar ao erro. E aí o pecado entra, porque é o que essa primeira lição diz: o pecado entra pela distorção da palavra de Deus. E pela distorção, e pelo acréscimo, e pelo decréscimo da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o texto continua, meus irmãos, e nós vamos para a segunda lição, que diz o seguinte, baseada aí nos versos 6 e 7. O pecado se concretiza na rebelião do coração humano. Existe uma rebelião aí também. Porque o que o texto lá de Gênesis 3 vai continuar dizendo para nós? Verso 6. Olha lá, então... é assim que Deus disse à serpente? Não é assim não. E aí verso 6, olha a rebelião. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, Satanás é esperto, ele não vai dizer para a gente fazer algo que tem uma aparência ruim. Não, olha lá, é bonito, né? E dessa forma a Eva vê que o fruto era bom. O texto nos diz, a mulher viu que a árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento. Opa, é interessante esse negócio aqui, hein? E aí, o que acontece? A gente percebe que existem pelo menos 3 dimensões dessa tentação aqui. Uma dimensão de um apelo físico, emocional e espiritual.
olha só, né? É uma árvore boa para se comer. Olha que coisa legal, é agradável aos olhos, é bonito, é desejável. A tentação ela vem dessa forma. E aí o que acontece? Ela come, é o que o verso 6 está dizendo, e ela dá a Adão. O pecado agora não é apenas mais uma sugestão, agora o pecado é uma ação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, ela toma do fruto e come, e dá ao marido, e ele comeu. E agora você não tem mais uma tentação, você tem um pecado, você tem uma desobediência. E Deus havia dito, não faça. Ah, mas é bonito. Ah, deixa só um pouquinho. E aí o que acontece? Logo depois, o verso 7 diz que, então, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Parece que, assim que o pecado é consumado, a ficha caiu. Muitos teólogos, irmãos, olhando para esse texto, eles dizem que aqui você tem a grande doutrina da depravação total, que diz que o homem, ele não é tão mau quanto poderia ser, mas ele está corrompido em todas as áreas. O problema não está apenas fora, está dentro. Porque a partir desse momento, o pecado não era mais apenas uma sugestão, uma possibilidade de acontecer. Agora, ele era uma ação realizada. E aí você percebe que até esse momento, Adão e Eva estavam vestindo calças da Levi's, tênis da Nike e camisa do Corinthians. Não, eles estavam nus e agora eles perceberam. E aí o texto vai mostrar que depois da viração do dia, Deus pergunta, cadê? Onde você está? Estou escondido porque eu estava nu. É isso que o pecado faz, meus irmãos, ele entra como uma sugestão. Às vezes a sugestão de você diminuir algo da palavra, de você não considerar a palavra na tomada de atitude, mas logo em seguida isso vai levar à queda, isso vai levar ao pecado e a consequência dele. Jonathan Edwards, falando sobre esse texto, ele fala que o problema é o coração humano, o coração de Eva que se levou, se deixou levar. E não apenas o dela, porque Adão tinha que ter chegado e falado, não, que é isso que você está fazendo? Lembra daquilo que Deus disse, que é a parcela dele? Mas não, vai lá como um cordeirinho e faz a mesma coisa. Edwards, ele diz, o coração humano é inclinado ao mal por natureza, não apenas por hábito, mas por disposição interior. E o resultado desse pecado é imediato, é o que? Vergonha. Verso 7, abriram-se os olhos e conheceram que estavam nus. Aquilo que veio como uma promessa de libertação trouxe o quê? Trouxe o contrário, trouxe escravidão. Agora eles estão envergonhados. Esse é o padrão do pecado. Ele segue esse padrão, ele promete vida, ele promete alegria, mas ele entrega o quê? Morte, tristeza, arrependimento. Irmãos, eu tenho ficado assustado com o tanto de notícia de pessoas que estão tirando a própria vida. A gente sempre sabe, os irmãos que são da área da medicina, que sabem melhor que eu, que essas notícias muitas vezes não são divulgadas. Mas hoje com a rede social, quando você vai vendo, a notícia já foi. Se você entrar no Facebook, você olhar páginas relacionadas a essa cidade de Botucatu, todo dia você vai ver a foto da sessão obituária e pessoas jovens. E aí o que aconteceu? E a pessoa fala, tirou a vida. E isso também por conta do pecado, porque o pecado escraviza, aliena a pessoa de Deus, tira o significado da vida, tira a alegria de viver, tira a liberdade, escraviza. E tem muita gente enfrentando o seu resultado. O salário do pecado é morte. E a gente precisa abrir os olhos para isso. A gente precisa entender o amor, o cuidado de Deus com a minha e com a sua vida, nos permitindo olhar para esse texto e aprender com esses erros para a gente tomar cuidado
né, com as nossas decisões. O pecado se concretiza nessa rebelião do coração humano. Eu lembro de um versículo lá no Novo Testamento dizendo: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado, você não é tão forte quanto você acha que é. Mas nós estamos guardados pela graça do Senhor. Graças a Ele por isso. Mas caminhando, meus irmãos, aqui para o final, nós temos uma terceira lição baseada ainda no resto do texto, do verso 8 ao 19, que diz que o pecado produz ruptura, juízo e consequências dentro da casa. Então, se você não cuidar, o pecado vai entrar e ele vai produzir isso. Verso 8 até o 19: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu de medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita és a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, que tu és pó, e ao pó tornarás. Eu já comentei aqui que muitas vezes a gente brinca com esse texto de Gênesis, né? A culpa é da mulher. E uma vez eu ouvi alguém brincando, baseando a brincadeira no verso 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, então brincando, está vendo? Não escute a voz da tua mulher. Agora, eu quero deixar isso em perspectiva e eu quero perguntar para os meus irmãos, para os homens e maridos aqui: você ama profundamente sua mulher? Então, se você ama profundamente a sua mulher, significa que você ama, né? Se você amar corretamente, você vai, né, amar a Jesus mais do que você ama. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente pode pensar no relacionamento de todos os âmbitos: do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos filhos para os pais para os filhos. Então, eu já compartilhei com vocês que eu ouvi tempos atrás alguém dizendo assim: qual que é a melhor coisa que você pode fazer pela sua mulher? Qual que é a melhor atitude que você pode ter em relação a ela? É amar a Cristo acima de tudo. Olha que bênção. Se Adão fosse assim, se ele tivesse com essa perspectiva, a mulher falando: coma, ele vai falar: não, peraí, não é porque você está me dando essa sugestão, eu amo a Deus acima de tudo, então não vamos fazer isso. Não coma, não vamos fazer. Percebe? Então, qual é a atitude que deveria ser tomada? É essa. Mas aí o texto diz, né, nesse sentido: visto que atendeste a voz da tua mulher, e por consequência, então, né, é como se Deus estivesse dizendo: decidiu ouvir a voz dela do que a minha. Então, a consequência vem. E quando a gente lê esse texto do 8 ao 19, a gente percebe que após o pecado existe pelo menos uma ruptura em 3 formas. Se você olhar na sua Bíblia, dos versos 8 a 10, o pecado lhe trouxe uma ruptura com quem? Com Deus. Dos versos 8 a 10. Por quê? Porque depois da consumação do pecado, Adão ele faz o quê? Ele se esconde. O relacionamento antes, marcado por comunhão, agora ele é dominado pelo medo. O medo de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que tem gente que não entra numa igreja porque tem medo de Deus. Porque não conhece a palavra. Porque Deus é aquela ideia que ele tem de Deus na cabeça dele. E ele sabe que ele tem culpa no cartão. Lembra daquela frase? Fulano tem culpa no cartão. Ele sabe disso. E a pessoa
tem medo de Deus, corre, se esconde. Isso é a ruptura que o pecado ele gera. Ele gera, em primeiro lugar, essa ruptura com Deus. R.C. Sproul, mais uma vez usando Sproul, ele escreveu sobre isso. Ele disse assim: o pecado nos leva a fugir de Deus, mas a graça de Deus é Ele vindo ao nosso encontro. Por isso que a mensagem chama o pecado anular e a graça restauradora. Porque nós ainda pecamos contra Deus, mas Ele continua vindo ao nosso encontro, nos dando a oportunidade de buscarmos, o arrependimento. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Mas quando a gente olha para esse texto ainda, nessa terceira lição, a segunda ruptura que o texto nos apresenta, olha aí na sua Bíblia, vai do verso 11 até o verso 13. E é uma ruptura dos relacionamentos, porque agora começa o jogo da culpa. Adão culpa Eva, e Eva culpa quem? A serpente. O amor que antes existia, agora ele dá lugar ao quê? A acusação. A culpa é sua. Se não fosse você, eu estava bem. Quem me mandou, está vendo? Como eu fui ingênuo de estar com você? Se não fosse você, eu não estaria assim. E a gente está vendo essa ruptura dentro da primeira instituição, como nós falamos na semana passada, criada por Deus, que é a instituição da família. Que é uma ideia dele, do Senhor, que não foi uma criação dele. E o pecado, ele traz essa ruptura. Em primeiro lugar, ruptura com Deus. E em segundo lugar, ruptura dos relacionamentos. O pecado, entrando no lar, ele destrói a harmonia da família. Onde antes havia unidade, agora existe o quê? Divisão. Quantas famílias vivendo assim hoje? Não é verdade? Mas existe uma terceira ruptura. Quando a gente olha na Bíblia, Gênesis 3, a partir do verso 14 até o 19, você vai perceber uma ruptura também com a criação e com a vida. Dor, sofrimento, trabalho árduo, morte, tudo isso entra agora no mundo. Tem gente que diz que o trabalho ele vem como resultado do pecado. Não, porque Deus havia dito para Adão para cultivar e guardar o jardim. Agora o que acontece é que o pecado destruiu até o prazer do trabalho. Por isso o texto vai dizer: do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. É interessante a gente pensar isso, Mas a gente também percebe a graça de Deus, porque mesmo no juízo existe graça. Porque a gente olha para essa ruptura com a criação e com a vida, olhando para o texto a partir do verso 14, mas quando a gente olha para o verso 15, você tem aqui aquilo que os teólogos chamam de o proto-evangelho, a raiz do evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo: eu vou resolver essa situação. Eu vou resolver a questão do pecado. O proto-evangelho é a promessa, meus irmãos, a promessa de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. De que Jesus colocaria um ponto final nessa escravidão do pecado. Falando sobre isso, o grande teólogo chamado Herman Bavinck escreveu o seguinte: que desde o momento da queda, Deus revela que a sua graça é maior do que o pecado. Amanhã teremos mais um encontro do livro Santificação Profunda, e o mesmo autor, Danny Ortman, no livro Manso e Humilde, ele escreve várias vezes: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele diz: nós vamos continuar pecando, mas continuaremos sendo alcançados pela graça do Senhor. Não vai se encerrar na nossa vida. Caminhando para concluir, meus irmãos, quando o pecado entra em casa, ele não vai entrar como um invasor barulhento, mas ele vai entrar muitas vezes como uma voz sutil. Não é bem assim não. Então, o que é que Gênesis 3 está mostrando para nós? Está mostrando que a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a nossa tomada de decisão, tomar cuidado em como nós decidimos fazer o que nós estamos fazendo. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente olha, a gente vê, Eva ficou animada com a possibilidade de comer do fruto, porque era uma árvore boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento.
Olha que coisa bonita! É a mesma técnica que Satanás continua usando ainda hoje. E continua ganhando seguidores ainda hoje. Pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que desconhecem a palavra, desconhecem o amor de Deus, desconhecem o coração de Jesus revelado na palavra. Quando você conhece o coração do Senhor, é por isso que nós estamos estudando nas segundas-feiras, você vai perceber que o coração de Jesus é um coração cheio de graça, uma graça que vem para eliminar todo e qualquer peso do pecado na tua vida. Quanta gente está andando aí, não vivendo, mas sobrevivendo por conta do pecado. Eu me recordo da história contada pelo reverendo Hernandes, já contei isso aqui, mas vale a gente contar, de quando ele foi chamado para orar com uma senhora, mãe, avó, que vivia em uma tristeza que não tinha jeito de ser eliminada. E de repente os filhos procuraram o pastor e falaram: por favor, vai lá em casa orar pela minha mãe. Já tentamos de tudo, já levamos no médico, já fizemos de tudo, já levamos em centro espírita, já levamos em um monte de religião, nada faz com que ela perca essa tristeza dela. E quando o pastor chegou na casa dela, ela pediu para todo mundo sair. E ela abriu o coração e falou assim: pastor, eu sou triste porque eu pequei. Eu traí o meu noivo há 40 anos atrás. Era noivo na época, depois foi o marido dela. E ela nunca se perdoou por conta daquilo. E aí o reverendo Hernandes, ele apresentou a graça restauradora de Deus. E aquela mulher venceu a tristeza. Meus irmãos, acrescentar algo à palavra, tirar algo da palavra, distorcer, só vai fazer com que a gente permita com que o pecado chegue. E o pecado ele apresenta, e ele vende a ideia de beleza, mas ele entrega feiura. Ele vende a ideia de liberdade, mas ele escraviza. Então que a gente possa olhar para esse texto e que a gente possa decidir algumas coisas aqui. Eu quero perguntar para você: como é que anda a presença da palavra de Deus na tua casa? Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente dizer: a Bíblia para mim é importante. Pergunta: você anda lendo esse livro todo dia? Pergunta: você se sente incomodado com a quantidade de conhecimento que você tem acerca de Deus? Pergunta: você já se acomodou? Será que você se acomodou com tanto que você conhece de Deus? Você fala assim: tá bom já. Porque se isso tem acontecido com você, pode ser que você não perceba. Só que você vai deixar de crescer na graça do conhecimento do Senhor. Você vai deixar as oportunidades abertas. Porque se eu não conheço, fica fácil da palavra ser distorcida para mim. Eu me recordo que nós éramos jovens e de repente um seminarista ele diz assim: sabe como é que o inimigo ele entra na igreja? Qualquer dia vai subir um pregador no púlpito e ele estava falando sobre a importância da gente conhecer a palavra. E ele vai dizer assim: Jesus é uma das formas da gente se chegar a Deus. E pode ser que em determinado lugar ele saia por ali e todo mundo diga: nossa, que palavra maravilhosa. Mas qual é o problema? Não existe Jesus ser uma das formas de você se chegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Então o pecado ele vem assim. Então a gente possa olhar para essa mensagem e que a gente possa tomar cuidado com essas lições. Eu quero pedir para o Thomas colocar aquele slide que a gente tem as 3 lições, para a gente cuidar disso. Porque o que Gênesis 3 nos ensina é que o pecado ele entra muitas vezes pela distorção da palavra. Como é que eu distorço a palavra? Se eu não conhecer a palavra, se eu dou mais valor à minha opinião do que aquilo que a palavra está dizendo. O pecado se concretiza na rebelião do coração humano. Porque certamente Eva havia escutado, se ela não tivesse presente com Adão, certamente Adão havia dito, olha, dessa árvore não é para a gente comer. E ela sabia, e nem tocava, já acrescentou. Mas o coração rebelado, rebelde contra Deus, levou ela a pecar.
E o pecado produz o que? Ruptura, juízo e consequências dentro da casa. Será que a gente quer isso? Eu quero ruptura com Deus na minha casa? Eu quero o juízo de Deus sobre a minha vida? Eu quero essas consequências? Ou eu quero a presença de Deus? Se Jesus ele falou para um grupo de saduceus, que juntamente com os fariseus eram considerados conhecedores da palavra, e diz: vocês erram, porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Cuidado, se você acha que aquilo que você sabe da palavra do Senhor já é o suficiente para você. Se você pensa isso, talvez o que você precise fazer é dobrar os joelhos no chão e pedir: Senhor, fala ao meu coração, que eu quero mais de Ti, eu preciso mais do Senhor. Mas lembre também da graça, lembre do Evangelho, lembre da promessa de vitória que esse texto nos traz aqui, capítulo 3, verso 15. E lembre que de fato nós vivemos em um momento histórico onde já compartilhamos dessa vitória. Jesus ele veio e ele venceu a serpente, e ele venceu por mim e por você. Por isso que na palavra, a palavra do Senhor diz que nele nós somos o quê? Mais que vencedores. Então, a gente sim tem que tomar cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado para que o pecado não se estabeleça dentro de casa, mas a gente tem que lembrar da graça restauradora do Senhor, que pelo amor dele por mim e por você está também sobre todos nós. Vamos orar? Feche os olhos, vamos pedir a bênção, pedir a presença do Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite refletirmos aqui à luz da Tua Palavra sobre o grave perigo, ó Deus, de distorcermos a Tua Palavra, de deixarmos ela de lado, de não termos interesse em crescer no conhecimento da Tua vontade, dos Teus mandamentos, porque se agirmos assim, nós certamente iremos pecar. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, continue derramando a Tua presença sobre todos nós, e que consigamos todos aqui perceber, ó Deus, a pequenez da nossa própria vida, da nossa própria força, a nossa insignificância diante do Senhor. Porque se acharmos que somos, ó Deus, autossuficientes, deixaremos o Senhor de lado, mas que o Senhor não permita isso nas nossas vidas, que sejamos como Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, pessoas que não se enxergam completos sem a presença do Senhor. Que o Senhor faça isso, Deus, e que dessa forma os nossos lares sejam lares tementes ao Senhor, onde a Tua palavra seja, ó Deus, tenha um papel de destaque, onde a Tua palavra seja central nas nossas vidas. Nos ajuda a viver assim, para a glória do Teu nome, para também percebermos a graça que restaura presente nas nossas famílias. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos. A Tua palavra diz que em Cristo o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Que vejamos isso na vida da nossa família, e que vivamos em família, em harmonia com o Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para você ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Já chegando ao final de mais esse culto. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, que a presença, o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje, para todos sempre. Amém.